Essa é a história de Laura, uma mulher apaixonada, sonhadora, que acreditava ter encontrado o amor da sua vida. Ela tinha tudo planejado, um casamento perfeito, um futuro ao lado do homem que escolheu e que acreditava tê-la escolhido também. Mas no dia que deveria ser o mais feliz de sua vida, Laura foi deixada no altar. O que ninguém imaginava é que a dor que começou naquele momento esconderia uma traição ainda mais profunda. Entre o abandono, a quebra da confiança e a perda de si mesma, Laura precisou encontrar força onde tudo parecia ruir. Essa é uma história sobre desilusão, perda e recomeço, sobre reconstruir-se com os próprios pedaços e descobrir que o amor mais importante de todos é o que damos a nós mesmos. Laura se lembrava perfeitamente de estar ali, naquela igreja enorme. O perfume das rosas frescas, que antes era doce e agradável, agora embrulhava o estômago dela. O chão de mármore frio pressionava os calcanhares através dos sapatos, e finos. As mãos de Laura tremiam ao redor do buquê que mal conseguia segurar. Ela sorriu, ou tentou sorrir, enquanto esperava, e esperava. No começo, Laura encontrou formas de justificar a ausência. Talvez o carro de Rafael tivesse quebrado. Talvez houvesse algum problema com o terno. Ou talvez ele estivesse apenas nervoso, andando de um lado para o outro do lado de fora, tentando respirar fundo. Afinal, aquele era para ser o dia mais feliz da vida deles. Laura trocou o peso de um pé para o outro. Os convidados, antes animados e sorridentes, haviam mergulhado em um silêncio desconfortável. A organista a olhava, depois fitava as portas, e então voltava o olhar para Laura. As mãos dela descansavam tensas sobre as teclas, esperando um sinal que nunca vinha. A jovem encarava as grandes portas de madeira no fundo da igreja, desejando com todas as forças que se abrissem. A cada rangido, a cada sussurro, a cada passo, o coração de Laura saltava para a garganta. Os minutos passaram. 5, 10, 15. Ela apertou o buquê com mais força. As palmas de Laura estavam úmidas de suor. Sussurrava para si mesma. Ele vem, ele me ama, só está atrasado, só isso. O ministro se aproximou com cuidado. A voz era suave, quase pedindo desculpas. Perguntou se Laura queria se sentar ou sair por um momento. Ela balançou a cabeça com força. Não, sussurrou Laura. Ele vai chegar. Ele prometeu. Virando-se novamente para as portas, ela as fitou com tanta intensidade que parecia querer atravessá-las com o olhar, mas elas continuaram fechadas, silenciosas, frias. Alguns convidados começaram a se mexer, desconfortáveis. Uma tia idosa tossiu. A daminha, confusa, puxou a mão da mãe. Mesmo sem palavras, Laura ouvia os pensamentos que pairavam no ar. Pobre coitada. Ele não vem. Que humilhação. Ela balançou a cabeça tentando afastar aquelas vozes. Rafael a amava. Eles eram perfeitos juntos. Aquilo era só um mal-entendido, um engano, não um abandono. Laura fechou os olhos por um instante e imaginou Rafael entrando pelas portas, sorrindo nervoso, correndo até ela, explicando tudo. Ele enxugaria suas lágrimas e todos ririam. Seria uma história engraçada para contar aos filhos um dia, mas quando abriu os olhos, nada. Apenas silêncio. Apenas bancos vazios e olhares que julgavam. A verdade foi se revelando aos poucos, como um nascer do sol cruel. Rafael não viria. Ele havia feito uma escolha. E não foi por Laura. Ela estava no altar, sozinha, abandonada, sem amor, não escolhida, e nem imaginava que a traição era muito mais profunda do que parecia. Antes de tudo desmoronar, havia magia. Havia Rafael, havia Laura e um mundo onde o amor parecia invencível. Eles se conheceram em uma terça-feira comum. Engraçado como os momentos mais extraordinários surgem dos dias mais simples. Laura,
Derrubou café nele numa cafeteria pequena, a 2 ruas do seu apartamento. Ficou morrendo de vergonha. Estava atrapalhada, pedindo desculpas 1000 vezes. Mas Rafael apenas riu. Aquela risada. Às vezes, Laura ainda a ouvia, como um eco de um sonho distante. Sentaram-se juntos naquele mesmo dia, tomando novos cafés, conversando como velhos amigos que se reencontram após anos. Foi leve, natural. E entre o café e a despedida, Rafael perguntou se poderia vê-la de novo. E viu, de novo, e de novo. As semanas viraram meses e a cada dia, Laura acreditava mais que ele era seu para sempre. Rafael tinha um jeito de fazê-la se sentir única, como se ela não fosse só mais um rosto no mundo. Ele reparava nas coisas, sabia como ela tomava chá, percebia quando Laura mordia o lábio de nervoso. Lembrava que ela amava tempestades, mas odiava guarda-chuvas. Numa noite, sob um céu pintado de roxo e dourado, ele disse que a amava. E Laura acreditou com todo o coração. Paris chegou como um sonho, uma viagem surpresa, planejada por Rafael. "Vamos?", ele disse, segurando sua mão com aquele brilho nos olhos. "Vamos correr atrás das estrelas juntos." Caminharam pelas ruas de paralelepípedo, rindo ao som da cidade. Beijaram-se sob a luz amarela dos postes antigos. Compartilharam momentos em cafés apertados, onde o cheiro de pão fresco e rosas se misturava ao ar. E então, diante da Torre Eiffel, abraçados com a cidade do amor ao redor, Rafael tirou uma caixinha do bolso, um anel reluzindo sob as luzes, e pediu que Laura fosse sua para sempre. Ela disse sim. Claro que disse sim. Como não diria? Naquele instante, Laura acreditava que o universo havia conspirado por eles. Cada erro, cada desvio na vida tinha levado até aquele momento. Fizeram planos, falaram de uma casinha com cerca branca, 2 filhos, talvez um cachorro, domingos preguiçosos, panquecas queimadas, risadas na cozinha. Nas noites sem sono, Laura desenhava com a mente as formas desses sonhos no teto do quarto, como constelações invisíveis. Ela acreditava neles, acreditava em Rafael. Acreditava que um amor assim podia vencer qualquer coisa, mas o que Laura não sabia é que, às vezes, o amor não se perde em tempestades ou brigas. Às vezes, ele apenas some em silêncio. Às vezes, apodrece por dentro, enquanto você está ocupado demais, sonhando para perceber. Giovanna não era apenas a irmã de Laura, era sua primeira melhor amiga, sua confidente, sua parceira em todas as aventuras da infância. As duas eram o tipo de irmãs que passavam noites sussurrando sonhos sob o mesmo cobertor. Brincavam em jardins. Enlameados, construíam castelos com caixas de papelão e juravam que, acontecesse o que fosse, sempre estariam uma ao lado da outra. Giovanna era coragem, onde Laura hesitava. Era impulso, onde ela era cuidado. Giovanna a puxava para travessuras e a resgatava de suas próprias inseguranças incontáveis vezes. Quando cresceram, os caminhos foram diferentes. Laura seguiu uma vida mais tranquila, cercada de livros e rotinas calmas. Giovanna buscava luzes, movimento e tudo que fosse novo e intenso. Mas mesmo assim, sempre se reencontravam, sempre voltavam uma para a outra. Quando Rafael entrou na vida de Laura, parecia natural incluir Giovanna. Ela foi a mais entusiasmada. Chamava Rafael de meu cunhado do coração, antes mesmo de ele fazer o pedido. Organizou o chá de panela com empolgação, ajudou Laura com os preparativos do casamento, vibrava mais do que a própria noiva. Laura confiava em Giovanna, confiava com o coração inteiro. Nunca duvidou. Hoje, ao olhar para trás, Laura se perguntava se os sinais já estavam lá. Pequenos momentos quase invisíveis que ela ignorou. Pequenos avisos que preferiu não ver. Mas como imaginar traição da pessoa que Laura amava como uma parte de si mesma?
Não aconteceu de uma vez. Para Laura foi como água pingando sobre pedra, lento, constante e quase imperceptível. Até que começou a machucar. Havia os olhares, rápidos, sutis, trocados entre Rafael e Giovanna quando achavam que ninguém estava vendo. Pequenas risadas entre os dois por piadas que Laura não entendia. Toques casuais, uma mão no braço dele, um gesto nas costas dela, que duravam um segundo a mais do que deveriam. Vieram também os atrasos de Rafael. Desculpas vagas, histórias que pareciam frágeis mesmo enquanto Laura forçava um sorriso, tentando acreditar. E havia os cancelamentos de Giovanna, planos desmarcados por motivos aleatórios, até que Laura via fotos nas redes sociais. Lugares onde Giovanna tinha estado, sem mencionar nada. Cada momento era como um fio puxando, desfiando lentamente o tecido da vida que ela acreditava ser perfeita. Mas Laura amava os dois. Acreditava neles. Não conseguia imaginar traição. Não queria imaginar. Então ela inventava desculpas por Rafael, por Giovanna, por si mesma, porque às vezes é mais fácil viver dentro de uma mentira bonita do que encarar uma verdade cruel. O dia do casamento deveria ser o começo de tudo que Laura sonhou. Ela acordou com um céu tão azul que parecia um sinal de esperança. Riu com as madrinhas, abraçou sua mãe, sussurrou promessas para si mesma diante do espelho. É hoje. É felicidade. Mas por dentro havia um peso que Laura não conseguia explicar. Um desconforto sutil. Algo que ela ignorou, como quem fecha os olhos para um presságio. Quando a música começou e Laura pisou na nave da igreja, tudo dentro dela gritava. Mas ela sorria, continuou sorrindo. Mesmo quando os minutos passaram. Mesmo quando a espera se tornou longa demais. Mesmo quando a esperança começou a se transformar em medo, Rafael não apareceria. E aos poucos, de forma cruel, Laura entendeu. O homem que ela amava não estava preso no trânsito. Não havia se perdido no caminho. Ele simplesmente escolheu não vir. E a irmã em quem Laura mais confiava ajudou a tornar essa escolha real. Mais tarde, ela descobriria a verdade. Rafael e Giovanna juntos, em segredo. Enquanto Laura escolhia convites e sonhava com um para sempre, eles se escolheram e a deixaram para trás, como quem abandona algo velho e gasto. Naquele instante, Laura acreditou que aquele era o fim da sua história, mas estava errada. Era apenas o começo da sua reconstrução. O luto de Laura não gritou. Não chegou quebrando coisas ou derramando lágrimas em público. O luto veio em silêncio. Era acordar sem vontade de preparar o café. Era o lado vazio da cama que nunca mais esquentava. Era o eco de uma casa onde antes havia planos e promessas. O inverno chegou e se instalou nela. Não o inverno do tempo, mas o da alma. Ele tomou o corpo de Laura, seus pensamentos, seus gestos, tudo doía. Até respirar. As pessoas falavam baixo quando ela passava. Alguns amigos sumiram, familiares evitavam os olhos de Laura. E a pena se tornou um tipo de sombra que a acompanhava por todos os lugares. Ela apagou fotos, queimou bilhetes, guardou presentes em caixas, enfiadas nos cantos mais escuros do apartamento. Laura queria apagar os traços de Rafael, de Giovanna, da vida que não existiria mais, mas nada, absolutamente nada, conseguia apagar a dor. Em muitas noites, Laura ficava acordada, repassando tudo na mente. Cada beijo trocado, cada risada dividida, cada mentira escondida atrás de um gesto doce. O luto é solitário, mas aos poucos também se torna purificador. Ele queima ilusões e, com o tempo, muito tempo, abre espaço para algo novo. Era uma tarde de chuva quando Laura ouviu a batida na porta. Por um instante, ela pensou em fingir que não estava em casa. Pensou em se esconder no silêncio e simplesmente deixar a chuva apagar o som.
Mas algo, talvez a curiosidade, talvez o instinto, a levou até ali. Ao abrir a porta, Laura viu Giovanna. A irmã estava encharcada. Os cabelos molhados escorriam pelo rosto. A maquiagem havia derretido junto com as lágrimas. Giovanna tremia. Parecia frágil, esvaziada, irreconhecível. Durante alguns segundos, nenhuma das duas disse nada. Só se olharam. Uma ferida, a outra quebrada. Então Giovanna sussurrou: "Ele me deixou também." Rafael havia traído Giovanna, assim como traíra Laura. Mais uma promessa quebrada, mais um coração partido. Por dentro, Laura sentiu raiva. Quis fechar a porta. Quis virar as costas, proteger o pouco que havia reconstruído. Mas ao olhar nos olhos da irmã, Laura viu a si mesma. Viu a mesma dor, a mesma humilhação, a mesma solidão. O perdão não foi imediato. Demorou. Veio aos poucos, como gelo que começa a derreter após um inverno longo e cruel. Mas ele veio, porque para Laura perdoar não significava esquecer. Significava deixar de carregar as correntes das escolhas dos outros. Significava liberdade. As cicatrizes de Laura ainda estavam ali, visíveis, profundas, mas já não definiam quem ela era. Ela aprendeu que curar não é seguir uma linha reta. Há dias em que se sente forte o suficiente para mover o mundo, e há outros em que levantar da cama parece impossível. Laura entendeu que os dois tipos de dias são válidos e que nenhum deles a torna menos inteira. Agora ela caminha mais leve, não porque esqueceu o que aconteceu, mas porque escolheu não deixar o passado governar cada passo que dá. O amor não morreu dentro de Laura, ele apenas mudou de direção. Deixou de ser voltado para quem não soube cuidar e voltou-se para dentro. Virou amor próprio, respeito, paciência. E se havia uma verdade que ela carregava com firmeza no peito, era esta: tudo o que fazemos, aos outros, a nós mesmos, seja bom ou ruim, sempre encontra um caminho de volta. Sempre. Laura sobreviveu. Ela caiu, chorou, se quebrou por dentro, mas não desistiu. Perdoou, se libertou e, acima de tudo, aprendeu a se amar de novo. Mas essa não é o fim da sua jornada. A história de Laura continua na parte 2. Novos caminhos, novos desafios e talvez novos sentimentos. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar o que vem a seguir, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal. Assim, você apoia esse projeto e ajuda a espalhar histórias de superação, amor e recomeços. Nos vemos em breve.